do Senhor, uma série de 10 estudos, talvez, teremos que investir, se Cristo não voltar até lá, em talvez 20 domingos. Nossa, mas é muito, irmão? Sim, realmente não é pouco tempo que vamos investir, mas sei que valerá a pena. Então nós vamos ler Tiago, capítulo de número 5, versículos 17 e 18 de Tiago, capítulo de número 5, e vamos iniciar uma série de lições com o tema numa expectativa de ser um instrumento nas mãos de Deus. Numa expectativa de sermos um instrumento na mão de Deus. Tiago, capítulo de número 5, vamos ler os versículos 17 e 18. Antes, vamos apresentar nossas Bíblias ao Senhor e recitarmos Hebreus 4:12. Vamos lá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Leiamos Tiago, capítulo de número 5, versículos 17 e 18. Vamos ler a uma só voz, Tiago 5, você aí no celular já achou aí Tiago 5, 17 e 18, leia conosco também numa só voz. Às vezes as versões dão uma diferençazinha, mas nós conseguimos. Vamos lá? Tiago 5, 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse e, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Podeis, irmãos, assentar. Olhando para esse hino que acabamos de entoar como louvor e cheiro suave à pessoa de Deus, à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quantas dúvidas nós contemplamos neste hino, e isto é uma realidade. Não é verdade? Quem aqui onde nós estamos reunidos, ou você que está na transmissão conosco no celular, tem certeza do dia de amanhã? Todos, com certeza, sem exceção, temos planos para o dia de amanhã. Essa semana, profissionalmente falando, como um funcionário, tivemos bastante desafios, coisas desafiadoras. Então, para amanhã, desde sexta, eu já comecei não com aquela preocupação doentia, mas estabelecer algumas metas, o que eu vou fazer para resolver alguns desafios desafiadores, não aproveitando aí da redundância de palavras. Então a nossa vida é assim, mas eu não tenho certeza se vou estar lá amanhã para dar continuidade, e muito menos se as estratégias que eu pensei e tenho colocado diante de Deus em oração funcionarão para a solução, não é verdade, daquilo que eu deva estar fazendo. Você tem expectativas na sua vida? Na sua vida profissional e na sua vida espiritual? Você tem olhado para essa questão, espiritualmente falando? Puxa, como eu queria ser perseverante como o pastor Natanael, olha como esse homem trabalha, Puxa vida, como eu gostaria de tocar o piano como o irmão Lucas, que bênção ele tem sido ali, olha como ele executa bem aquele instrumento. São metas que apontamos, aí de repente eu olho, eu consegui, pela misericórdia de Deus, adquirir um trompete em 2006. E alguns irmãos, pessoas que estão conosco na transmissão, já observaram alguns momentos que eu tenho investido a louvar o Senhor aqui, exatamente onde estou.
e tem percebido quantas falhas. Então, quando eu olho, para o irmão Lucas, que nasceu com uma habilidade maior, mas não deixa por esta questão de investir em ensaios, estar praticando, que está muito além do que eu, porque tem uma naturalidade para a música, eu posso olhar para o irmão Lucas e pensar, posso engavetar o meu trompete, o violão, nunca vou chegar nos pés do irmão Lucas. Então a tendência natural nossa é essa. E quando nós olhamos para esse hino que nós cantamos, nos assusta mais ainda. Principalmente os que já tiveram a experiência de, pela fé, Senhor Jesus, eu entendo que não posso chegar aos céus a não ser pelo Senhor, por sua misericórdia e graça. Aqueles que viram, desta maneira, sendo alcançados pela mensagem, você precisa de Jesus. Só Jesus pode levar-nos ao céu, só Ele dá acesso a Deus por intermédio de súplicas e orações. Então, os que alcançaram isso vão entender um pouco ou o básico desse hino que nós cantamos. Não sei porquê, Qual a razão? Aí é ótimo eu me colocar no lugar de Jesus, olhar para a minha pessoa, e Jesus certamente falaria, se eu estivesse no lugar de Jesus, irmão José, não se arrisque querer fazer o que o irmão Lucas faz, porque não é a sua área, não é a sua vocação natural. Mesmo que não fosse, eu fosse preparar você para isso, você não estará exercendo esse ministério de louvor. Então, de vez em quando, é bom, e nós precisamos nos colocar no lugar do pecador perdido, aquele viciado que todo mundo diz, esse aí não tem mais jeito. Não, já foi no psicólogo, foi não sei aonde, já teve preso e não sei o que, Então, às vezes, nós precisamos nos colocar no lugar da pessoa para entendermos o porquê, talvez não, mas o para quê daquelas coisas e procurarmos ser uma bênção como este homem de Deus foi Elias. Que diferença teria Elias se contemplássemos literalmente esses 2 versículos que nós lemos, da minha pessoa, da sua pessoa? Foi um homem essencial, grandíssimo de Deus. Sim. Mas o que Tiago fala que às vezes nós não conseguimos ver por olhar só nesse ponto, nos atermos ali e não voltarmos a nossa atenção no contexto? Diz que era um homem sujeito às mesmas paixões, concupiscências, limitações, erros, falhas, como você, desculpe apontar diretamente, mas apontei primeiramente para mim, porque isso é uma dura realidade. E se não as encararmos, muito pouco vamos crescer em entendimento desse hino que nós cantamos. Por que será que Jesus me salvou? O que Jesus quer de mim? Eu sou tão desdondado, se é que existe essa palavra, ou seja, não tenho nenhum dom, não consigo tudo que eu começo a fazer, não tenho habilidade, persevero, como no caso do trompete, os irmãos têm visto aí quantas falhas, Puxa vida, irmão, mas que coisa, Desde 2005 o irmão não vai, Isso é realidade na maioria das coisas que nós fazemos. Mas vamos raciocinar um pouco. Elias, se ele era sujeito, ele nunca errou, nunca teve uma falha. Vamos olhar um pouquinho mais a fundo verticalmente. Se ele errou, teve falhas, ele deixou de fazer as coisas para Deus? Então são perguntas que vão nos estimular a ficar nessa expectativa de ser um instrumento usado nas mãos de Deus. Conta-se uma história, não sei se foi fato, de uma pessoa muito eloquente, estava fazendo umas palestras, uma sequência de palestras, e tinha muita habilidade tanto na palavra de Deus, na espiritualidade e amadurecimento, quanto a maneira simples e clara de transmitir a palavra. E aquela pessoa falava habilmente.
E haviam duas pessoas, claro que havia muito mais, mas bem próximas no auditório, sentada uma ao lado da outra. E aquela pessoa muito simples, nem sabia ler literalmente, falava com aquele que tanto ouvia, o palestrante, quanto ouvia que o seu colega ali estava bem próximo falando: se você não aceitar Jesus, você vai terminar no inferno. E o palestrante falava, passava mais um tempo, o camarada: se você não aceitar Jesus, você vai terminar no inferno. Aí chega a noite, aquele palestrante toma um belo banho, de repente o telefone toca, E quem era? Aquele que estava ao lado de alguém que estava falando: se você não aceitar Jesus, você vai terminar no inferno. Ah, que bênção, você entendeu a minha mensagem? Não, é porque tinha um camarada lá falando para mim, falando, ele falou tão claro, tão simples, que eu entendi a necessidade de aceitar Jesus, e estou ligando para o Senhor para mim saber o que eu preciso fazer para aceitar esse Jesus. Então vejam que não é o super-homem Elias, porque ele era falho, a palavra de Deus não escondeu isso de nós, louvado seja o Senhor. Como qualquer um de nós aqui somos falhos, e erramos, infelizmente, não deveríamos, mas todos os santos dias, como diz o ditado popular. Então, poderia eu, você ou qualquer um de nós, especialmente os que já entenderam o valor daquele tão precioso sangue derramado naquela cruz do Calvário para a minha salvação, ficar nessa expectativa de ser um instrumento usado por Deus? É uma pergunta que deve estar matutando na nossa mente e no nosso coração. Não sei porquê, mas uma coisa eu sei: se Ele me salvou, Ele tem um propósito. Não foi certamente por acaso. Então, é interessante que nós contemplamos esse homem Elias e vamos ficar um bom tempo estudando sobre a vida dele, e vamos passar em muitos outros homens no contexto de Elias que também grandemente foram usados por Deus. Então, Elias, ele foi grandemente usado por Deus, um abençoado instrumento nas mãos de Deus, desde Moisés até a vinda de João o Batista. Embora ele tenha vivido mais de 3.000 anos atrás, o seu período de ministério relativamente curto, ele de maneira alguma é um personagem esquecido. Porque onde está, os fatos narrados e registrados de Eli? Onde eles estão? No Antigo Testamento. Onde nós estamos comprovando dele? No Novo Testamento. No Novo Testamento. Então, irmãos, para entendermos a palavra de Deus, às vezes nós não gostamos, mas nós precisamos investir tempo. Vejam, por exemplo, com relação ao ministério de Moisés, não é verdade? Para quem conhece os fatos ocorridos com a pessoa de Moisés, grande homem, diz a Bíblia, não eu, o mais manso que viveu sobre a face da terra, que ele viveu 40 dias, minutos, 40 anos no Egito. A filha de Faraó achou, encontrou ele no rio, levou ele para sua casa, adotou. Então ele ficou 40 anos no Egito, instruídos pelas melhores escolas, e tudo mais. Aí de repente ele fica mais 40 anos na Mesopotâmia, onde ele se casou, Então vejam, foram o quê? 40 minutos, 40 dias, não, foram 40 anos num local, com mais 40 em outros, 80, aí que ele trabalhou e foi um instrumento usado, e na expectativa de ser usado por Deus, mais 40 anos, ou seja, 2/3 de sua vida foram investidos em preparação e naquela expectativa. Deus aparece para ele: olha, você vai tirar o meu povo lá do Egito, da escravidão. Senhor, misericórdia, eu não sei falar, mas ele estava na expectativa. Ele certamente não tinha assim que nós cantamos, mas com certeza ele compôs um lá, Não sei por que Jeová, quer me usar
talvez um hino assim, não é verdade? Mas isso é uma realidade. Irmãos, quando nós olhamos com essa profundidade para a palavra de Deus, para os homens que não eram super-homens, anjos que não erravam, né? A própria pessoa de Cristo que esteve aqui não cometeu um pecado sequer, mas nós olhamos para homens, como afirma Tiago, falhos como nós. E que, ficando nessa expectativa de ser um instrumento nas mãos de Deus, foram grandemente usados. Vamos andar um pouco na Bíblia. Eu convido você, se não pegou aí no celular, pegue aí uma caneta, um papel. Olha, se você pretende investir, é difícil? Não é fácil. Mas se você pretende investir em crescimento e conhecimento da palavra de Deus, faça isso. Comece a reservar tempo e registre num papel os textos, que são muitos, e nós não vamos conseguir gravar aqui dentro de 40 minutos que nós temos disponíveis, não é verdade? Então pega aí uma caneta e um papel, marque os textos que eu estou comentando e vamos juntos contemplar. Vamos primeiramente lá para Malaquias, um livro que está um pouquinho aí atrás, uma página atrás do livro de Mateus. Abra comigo Malaquias 4:5, Malaquias, capítulo de número 4, versículo de número 5. Malaquias 4:5. Olha aí o que diz a palavra de Deus. Se você não se preocupe em achar, se você tem dificuldade, nós temos, mas marque aí com a caneta, com o papel, depois invista tempo em conferir. Não confie naquilo que eu estou transmitindo aqui, não. Confira na palavra de Deus. Malaquias 4:5. Eis que eu vos enviarei o profeta, Elias. Onde nós estamos? No Antigo Testamento. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que dia é esse? O dia do julgamento. Então ele faz aqui uma promessa de enviar Elias. Mas irmão, Elias já não havia morrido? Boa pergunta. Irmão, mas Elias, ele foi levado ao céu, ele nem morreu. Mas então ele vai voltar em vida lá porque ele não morreu, vai ser enviado novamente? Olha aí as perguntas que começam a nortear a nossa mente e o nosso coração. E isso é bom, porque já pensou se não acontece isso? Quando nós iríamos crescer ou entender a palavra de Deus? Dê uma viradinha em pouquíssimas páginas, vá comigo para Mateus 11:14. Olha aí comigo, Mateus capítulo de número 11, verso de número 14. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Irmão, mas esse é o Elias lá de Malaquias falou? Você que conhece um pouco da palavra de Deus, como eu conheço um pouquinho, se você observar esse contexto aqui, você vai perceber que não tem nada a ver com aquele Elias literalmente, fisicamente falando, espiritualmente que foi elevado aos céus. Mas está falando de quem aqui? De João Batista. Então vamos começando a juntar esse quebra-cabeça para podermos entender com mais profundidade a palavra de Deus. Vamos avançar mais um pouquinho. Vá comigo em Mateus mesmo, 27, o capítulo de Mateus. Vamos comigo lá, capítulo 27 de Mateus. Veja comigo o versículo 47. 27, 47. Alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam: este clama por Elias. De que Elias esse está falando? Aqui, realmente não estava falando do Elias João Batista, que tinha aquela expectativa de ser usado por Deus, que tinha o espírito de Elias, não o espírito literalmente falando, mas o mesmo espírito de anunciar, de preparar o caminho do Senhor. Então esse Elias aqui, aqueles que conheciam o Antigo Testamento sabiam que Elias foi elevado aos céus. Eles olham Jesus, esse que diz ser o Filho de Deus, ele deve estar pedindo socorro para aquele Elias lá, das Escrituras Sagradas. Estão vendo como as coisas vão juntando? Então, eu não preciso chamar literalmente Elias,
Ter o Espírito que Elias teve ali, que é o mesmo Espírito Santo que Deus dá àquele que aceita Jesus e entende esse propósito e investe em valorizar aquele sangue derramado na cruz, é o mesmo Espírito, né? Por que nós temos a dificuldade e não há como explicar ser Pai, Filho e Espírito Santo, três, uma só pessoa? Porque o espírito de Elias é o mesmo que esteve no espírito de João Batista e o mesmo que vai estar certamente na vida de cada um que dá esse passo de fé: Jesus, venha ser o meu Senhor e Salvador. Vai ser o mesmo. É o mesmo Espírito que, se eu e qualquer um de nós entristecermos ele ficará triste, mesmo sendo Deus, sendo soberano, devido ao livre-arbítrio que Deus nos concede. Não é verdade? Então, nós vamos começando a olhar verticalmente com profundidade para essa questão de estarmos nessa expectativa de ser um instrumento nas mãos de Deus e vamos começando a concluir que isso é possível. Que bênção, irmãos! Não sei porquê. Mesmo quantos erros, pecados eu tive essa semana, né? Deus poderia ter me exterminado, não permitido eu estar aqui na presença dEle, falando aos irmãos, né? Aprendendo juntamente com os irmãos, devido aos meus erros. Então eu não entendo essas coisas, mas aí eu começo a ver o tamanho da misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus, né? Ela é, né, narrada na sua palavra. Ela não tem fim, ela é eterna, ela dura eternamente. Então nós vemos aí, está clamando, né, por Elias, ver se Elias vem socorrê-lo. Agora vamos lá para Lucas, um pouquinho aí à frente, capítulo 1, 17. Vamos comigo o Evangelho de Lucas, marque aí, se você tem dificuldade, não se preocupa não. Marca no papel aí, olha, Lucas, capítulo de número 1, verso de número 17. E irá diante dele no espírito e poder, opa, aumentou aqui uma palavrinha, o espírito e poder de Elias. Elias que era o poderoso, o espírito era dele próprio ou o poder era de Deus e o espírito provinha de Deus? Então são estas perguntas e esta ótica que nós começamos a contemplar e vamos tendo cada vez mais convicção. Certeza, não. Eu também posso ficar nessa expectativa, porque Moisés ficou 80 anos e Deus usou a ele, não é verdade? É interessante nós olharmos com essa ótica, né, para então estas narrativas da palavra de Deus. E irá diante dele no espírito e poder de Elias, olha para quê, né? Não é por quê. Para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Senhor, eu não sei por que o Senhor me salvou, mas eis-me aqui, faz-me entender onde o Senhor quer me usar. Ó Senhor, faz-me ficar na dependência do seu Espírito, do poder do seu Espírito e não do meu. Né? Para que eu possa ser uma bênção, possa ser usado por ti. Então olha aí as finalidades, tudo falando de Elias, e nós vemos que esse Elias, ele, né, se ampliou, ele passou pela pessoa de João. Olha, se é o Elias que estava esperando, está aí, mas agora que eu vi que esse camarada está doido, esse não é Jesus, é filho de José, ela é de Maria e conhece seus irmãos, né? Aonde se viu falar que João é Elias? Já mudou, olha, perdeu a noção, a razão, né? Quantos certamente não falavam isso, mas veja a finalidade. E João cumpriu com o seu papel tão grandemente que diz esta palavra: que homem do tamanho de João, não em estatura fisicamente, mas espiritualmente em submissão a Deus, na terra não existiu tal ou igual. Não é verdade? Então isto não sou eu, não somos nós que concluímos, mas a palavra de Deus. Último texto olhando para Elias, vamos lá para João, um pouquinho aí à frente, Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 21.
João 1, 21. Então agora entra novamente as dúvidas que vai entrar na sua mente, no seu coração, na minha mente, no meu coração, esses tipos de dúvidas, e que carecem de serem questionadas, perguntadas, interrogadas, principalmente a Deus, chegarmos com sinceridade a Deus, porque Ele conhece, né, as nossas limitações, e fazermos esses tipos de perguntas. Aí João, Evangelho de João 1, 21. E perguntaram então que: és tu Elias? Olha, eles estão perguntando, se você examinar o contexto, você que conhece, vai ver que estão perguntando a quem? A João Batista, né? És tu o Elias? E disse, o sujeito oculto aqui é João Batista: não sou. Não. Mas a palavra de Deus está em contradição e mentiu? Se o próprio Jesus falou que João era o Elias, estava no espírito de Elias. Olha aí como o negócio começa a complicar na nossa mente, no nosso coração, se não dependermos de Deus e usarmos o contexto da palavra de Deus. Não é verdade? Ah, você é Elias? Não, eu sou João. Mas o Filho de Deus, aquele que diz ser Filho de Deus, te chamou de Elias? Você é ou não é? Não é verdade? Não sou. Olha, né, como ele conclui, né? Não sou. Tu, Elias, e disse: não sou. És tu profeta? Dirige uma segunda pergunta aí no versículo 21, parte B. E disse: também eu não sou. Mas o que você é, afinal de contas? Aí não haveria necessidade de literalmente João explicar em palavras o que ele era ou deixava de ser, né? Porque ele se considerava o menor, tanto é que, né, o que diz a palavra de Deus? Aquele que se humilha, Deus vai o exaltar, e aquele que se exalta, né, Deus vai o humilhar. Então Jesus olha, né, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olha, vem Jesus na sua direção, e ele termina dizendo: olha, importa que ele cresça e eu diminua. Esta é a razão, ele com certeza sabia, tinha consciência plena que ele estava no espírito de Elias, a função, né, de preparar o caminho do Senhor, tanto é que ele disse: olha, eu não sou digno nem de amarrar os seus sapatos, né, desatar as suas sandálias, mas era o mesmo literalmente hoje que, né, o Jesus: nossa, para, Senhor, o Senhor vai tropeçar aí, o seu, né, sapato está desamarrado, deixa eu, né? Ele achava-se indigno de fazer isto a pessoa de Cristo. Então ele declara para que a honra seja de Jesus, do Espírito Santo, de Deus e não dele. Mas ele sabia que ele era um profeta, ele estava no poder e autoridade do Espírito de Elias, com certeza. Seria diferente para a pessoa de Jesus quando ele disse àquele homem: bom mestre, disse um conhecedor das Escrituras, o que eu vou fazer para chegar no reino de Deus? Aí Jesus olha para ele: por que você me chama bom, se só tem um bom, que é Deus? Era Jesus mau, ruim, praticava pecados? Qual a razão de Jesus ter agido e pronunciado estas palavras? Então, quando nós nos colocamos numa expectativa de sermos instrumentos nas mãos de Deus, nós precisamos olhar desta maneira, com essa ótica para a palavra de Deus, não só horizontalmente, não. Né? Jesus viveu cerca de 33 anos, olha, João Batista cerca de não sei quantos dias foi degolado, Jesus começou o seu ministério, o ministério dele durou cerca de 3 anos, isso chama-se conhecimento horizontal. Nós não vamos questionar nem porque nós não entendemos, muito menos para que ocorreram estas coisas, não é verdade? Então, né, se algum irmão ou irmã aqui, né, gostaria de participar, irmãos, nós estamos no estudo, lembremos disto. Eu não estou aqui de forma alguma ensinando ninguém, não, nós estamos aprendendo juntos, né? E falo isso com sinceridade de coração, porque o que eu tenho aprendido com as pessoas que eu vou com a intenção de ensinar é brincadeira, né? É brincadeira. Muito mais eu aprendo do que mesmo eu consigo ensinar. Eu fico até às vezes envergonhado com essa questão.
devido ao tempo que eu já sigo os passos do Senhor e não conseguir, às vezes, né? Eu vou consolar uma pessoa, chega lá, o que acontece? A pessoa acaba me consolando. Irmãos, isso é triste, é duro. Mas é uma realidade, nós vemos a importância da comunhão, de estarmos juntos. Irmãos, isso devemos valorizar muitíssimo, mais do que dinheiro, do que riqueza, do que fama, do que poder. Porque quando nós nos dispomos a aprender uns com os outros, a nossa expectativa de ser um instrumento usado nas mãos de Deus cresce. A possibilidade de nós discernirmos, né, o que Deus deseja que nós façamos aumenta. Então isto é uma bênção, né? Então João aqui, ele se coloca para honrar, glorificar a Jesus. Mas de espécie nenhuma ele perde o foco, a visão, a ótica do para que ele estava sendo conservado naquele dia em vida. Pedro, ele escreve: olha, estejais preparados para responder a qualquer um que vos pergunte a razão da fé em quem vocês têm crido, né? Estejam preparados. Nossa, irmão, eu vou ter que decorar a Bíblia inteira, porque toda a Bíblia fala de Jesus, né, dos propósitos. Não! Eu vou falar daquilo que Jesus simplesmente colocou na minha mente, no meu coração. Lembra-se do homem que nós estávamos falando, não sei se é uma história, um fato? Se você não aceitar Jesus, você vai acabar no inferno. Então, às vezes, Deus nos leva a falar palavras duras às pessoas. Outras vezes, se estivermos nessa expectativa, né, esperançosos de sermos usados pelo Espírito Santo, nós vamos ouvir até blasfemar de Jesus, falar barbaridades e vamos ficar calados. Não é, irmã Angélica? Eu não lembro da frase que a mulher falou, mas a biografia do ex-padre Zé Barbosa, ele no hospital tinha uma senhorinha também que ia todo dia visitar e falar com Deus separado, Deus assistia a ele. Quando ele saiu do hospital, ele saiu convencido com a frase daquela senhora falou por vários dias com ele no hospital. Agora não lembro que frase ela falou, mas foi mais ou menos assim. E deu a biografia do padre, sabe, dessa história. Então, né, irmã Angélica, nós precisávamos ter um microfone aqui. Eu sei que os irmãos têm constrangimento, mas irmãos, vamos começar, né, a tirar esta vergonha de lado, né, e vamos começar. A irmã Angélica está relatando sobre o testemunho de um ser religioso, né, ele tinha muito compromisso na sua religião, na sua denominação, que não tinha Cristo no centro, como seu Senhor e Salvador, e foi advertido também, né, por uma pessoa simples, que se ele não desse um passo, né, rumo a Jesus, aceitando como seu Senhor e Salvador, ele estaria perdido também. E esta pessoa, louvado seja o Senhor, e esta pessoa que ficou na expectativa e foi usado por Deus para transmitir, este líder religioso se achegou a Jesus, escreveu muitos livros, contou suas experiências, né? Deu palestras combatendo a não ser tão somente um religioso, mas sim uma pessoa compromissada, que ama a Cristo, valoriza o seu sangue derramado naquela cruz. Então isto é maravilhoso, irmãos. Então vamos participar, né? Qualquer irmão pode levantar uma das mãos. Eu preciso de um técnico de som aqui, não sei se é som, isso aqui não é só som, né? Mas é só imagem, para também estarmos, né, com os irmãos nos lares, né, aprendendo uns com os outros. Porque, irmãos, isto é maravilhoso, especialmente quando nós entendemos que devemos estar nessa expectativa, não é verdade? Será que Jesus ia derramar, né, aquele sangue tão precioso naquela cruz ali, para mim entender isso, ele vir a mim fazer entender e eu não fazer nada constrangido por este amor, este ato, né, esse fato ocorrido? Então é algo que leva e deve nos levar a olhar com esta ótica, né, para estas questões. Muito bem, então, né, a aparição de Elias sobre as páginas das Escrituras concentra-se sobre o anúncio tremendo que ele fez a Acabe. Quando nós olhamos para ele literalmente na época que ele viveu, há mais de 3.000 anos atrás. Vamos olhar um pouco isso, eu sei que não vamos ter mais tempo, mas nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós não podemos ter pressa de estudar, né?
mas termos qualidade de estudo na palavra de Deus. Vamos comigo lá, para o livro de Reis. Deixe-me ver onde eu estou, minha vista hoje não está muito boa. Isso, 1 Reis 17, 1. 1 Reis 17, versículo de número 1. Então aqui fala literalmente da pessoa de Elias, na época que ele viveu há mais de 3 anos atrás. Olha aí comigo, 1 Reis 17, 1. Se você tem dificuldade, não se preocupe, pega aí a caneta, marca, depois invista um tempo, se você tem esse desejo de lançar este alvo, de estar na expectativa de ser um instrumento de Deus. 1 Reis 17, 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Que homem! Vai à afronta um rei, sabia que o rei tinha poder e autoridade para degolá-lo ali, num segundo, porque certamente muitos seguranças, soldados ali, capitães, estavam em redor do rei Acabe. E ele chega, o super-homem, sobre a minha palavra, não vai chover mais 3 anos. Puxa, se olhássemos só para esse aspecto da pessoa física de Elias, realmente, olha o super-homem, coitado, Homem de fé, Superman, esses que existem hoje que eu não sei o nome, coitado deles. Estavam atrasados, e isso há 3.000 anos atrás. Mas o que Tiago falou dele? Homem falho, pecador, limitado, sujeito, caiu, foi enganado, pensou algo que nada tinha a ver, como nós vamos ver no estudo, não é verdade? Então vejam que foi literal a existência de Elias. São fatos ocorridos que foram registrados. Isso daqui não é história para criança dormir, não. São fatos que as sagradas letras nos relatam e chegaram até nós em forma de escrito. Então, louvado seja o Senhor. Então, entretanto, antes de considerar este homem grandemente usado, nós precisamos sugerir algumas classes de pessoas a quem esta série de estudos pode desafiar. Vamos pensar um pouco e classificarmos algumas pessoas que esse estudo certamente vai desafiar. Uma primeira classe seriam aqueles que acham que seu serviço a Deus é difícil demais. Não trabalhar para Deus é muito, nossa, meu Deus. Como é que eu posso justificar alguma coisa para Deus, como por exemplo, se eu estou responsável, de fazer algo à frente, trazer uma palestra, cantar alguma coisa, eu chegar muito atrasado. Como é que eu vou justificar isso para Deus se Ele conhece antes de eu pensar em fazer alguma coisa para Ele? Então, esta série de estudos certamente vai atingir este alvo na mosca, como diz o velho ditado, Certamente. Então, se for você, a história de Elias deverá encorajar-nos. Pessoas veem o pastor aqui à frente, há mais de 15 anos formado, que experiências tem? Aquele ali nunca tem medo de nada. Chega naturalmente, faz, Olha para a palavra de Deus, prega um sermão 2, 3 horas, não repete palavras, Será que é assim? Não. Todos, sem exceção, temos medo, temor, e isso é bom. É maravilhoso, porque quando nós percebemos isto e investimos nisto, nós começamos cada vez mais a depender do Senhor. Cada vez mais nós vamos ficando mais pontuais, desafiadores, nos nós fechar a porta de nosso quarto. Quem que deseja tomar o lugar de uma pessoa dessa, não é verdade? Não, vou tomar no lugar da irmã Angélica lá, porque eu sei que toda semana ela fecha lá a porta do seu quarto e ora a Deus. Quem quer tomar essa posição? Não, eu vou tomar o lugar da irmã Lourdes, que eu sei que ela jejum e eu já peguei ela no flagra jejuando. Cheguei lá, irmã Lourdes, ela saiu lá, eu percebi que ela estava jejuando. Quem quer tomar o lugar da irmã Lourdes, não é verdade? Mas pegar as bênçãos que advêm
nessas atitudes e ações das pessoas que estão praticando? Todos querem. Quem é que quer ir para o inferno? Ninguém, Deus me livre, né? Irmão, você ficou doido, perdeu a memória? Né? Ninguém. Mas quantos de nós temos investido em jejuns, em orações, em súplicas, né? Em pontualidade, em compromisso? Está aí o nosso alvo missionário de fé, que bênção! Alguns meses com essa pandemia tudo, nós olhamos, pouquíssimos meses que não foi atingido o alvo. Irmãos, isso é de dar glórias a Deus, de Deus permitirmos ser participantes, e não só permitir, mas suprir as necessidades para estarmos participando, já que tudo é de Deus, não é verdade? Então, se eu e você, nós olhamos e entendemos que é muito difícil trabalhar para Deus, nós vemos que Elias não foi diferente, pastor Nathanael não é diferente, irmão José Maria também, irmão Genor, todos que querem viver piamente em Cristo vão sofrer perseguições, não é verdade? Vão ter limitações, vão ter pessoas contras. Uma segunda classe seria aquele que faz no local, né, ou algo que outro não faz. Puxa vida! Eu já estou, trabalhando com estudo há quantos anos? Não aparece ninguém para me ajudar. Eu não tenho jeito nem de tirar umas férias. Será que vale a pena trabalhar para Deus? Não é? Começa a passar aquelas perguntas na nossa mente e no nosso coração. Elias se sentiu desta forma também. Senhor, mataram todos os seus servos, os seus profetas, só sobrou eu, Senhor, E ele estava lá numa caverna esperando e pedindo: Senhor, me leva para o céu, eu não aguento mais. Então, se nós vemos, puxa vida, não tem ninguém para assistir, eu estou cansando, nós somos um alvo como desse grupo a estar nos encorajando a fazer a vontade do Senhor. Um terceiro grupo seria aqueles cuja paciência tem sido submetida a provações. Esse é um grupo complicado. Eu me proponho a fazer alguma coisa para Deus, eu amo a música, eu comprei aquele instrumento, eu toco, eu arranho um violão desde os meus 13 anos. Então eu fico pensando nas provações. Eu nunca mais vou tocar lá, porque eu vou tocar, eu só erro. Seria essa uma opção feliz de minha parte? Não. O Senhor não recebe as coisas perfeitas, embora nós devamos lutar para que elas as sejam, mas Ele recebe a sinceridade dos corações. O Senhor não recebe milhões depositados ali na gasofilaço, não. Ele recebe uma moedinha de uma viúva que valeu tudo que foi naquele dia colocado em maior valor. Não é verdade? Então, quando nós olhamos para este grupo, o terceiro grupo, como é importante, aqueles cuja paciência tem sido submetida à provação e vem poucos resultados rápidos em seu trabalho. Elias viveu assim, Sua paciência, resistência e realização final me encoraja ou deve me encorajar. Já pensou Moisés? 80 anos preparando, aí gasta 40 anos para fazer uma viagem que duraria no máximo 2 anos, para arrebentar o tempo, para ir todo mundo dormindo, que tinha gado, crianças, ovelhas, filhotinhos de ovelhas, filhotinhos de vaca, não é verdade? Mas no máximo 2 anos, irmãos, eles faziam aquela travessia e saíam. Quantos anos? 40 anos. Imagina o teste que Moisés passou. É à toa que ele foi chamado o homem mais manso de toda a humanidade? Não. Mas qual a razão? Ele sempre viveu naquela expectativa, naquela expectativa de ser usado pelo Senhor Deus. Foi corrigido duramente várias vezes. Muito bem, você não sabe falar? O teu irmão fala. Você não consegue fazer isso? Não, perfeitamente. Olha o que fez o sogro dele a ele, o favor que fez aquele homem, Moisés. Nomeia pessoas para te ajudar, quanta gente capacitada aí, servos de Deus também, não é verdade? Olha a importância da comunhão e olhar para esse aspecto, paciência, perseverança em fazer os princípios que estão determinados na palavra de Deus. Como isso é importante, amados irmãos.
Porque a maioria das vezes nós ficamos mudando, nem começamos uma coisa, já paramos, começamos outra, fazemos outra. Misericórdia! Será que servir a Deus, ser um instrumento usado nas mãos de Deus, é dessa maneira? Já pensou se fosse Moisés? Né? Imagine Simeão, ele ficou 80 anos, todos os dias no templo, naquela expectativa. Senhor, e orava certamente e jejuava. Não me deixe partir, Senhor, sem que esses olhos aqui vejam e contemplem o Salvador. Irmãos, foi mais de 80 anos. Já pensou a perseverança, a persistência desse homem, Simeão? E nós começamos a orar para um vizinho nosso lá que não aguentamos mais aquele barulho. Passa uma semana, vou deixar de orar que isso não tem jeito, né? Vou orar mais um pouco, né? Aí ora mais 3 dias, não é verdade? Irmãos, 80 anos mais 40 trabalhando. Simeão, 80 anos, né? E olha que bênção. Simeão contempla, Senhor, né? Agora despede o seu servo em paz. Os meus olhos já viram o Salvador. Olha como valeu a pena. Moisés, Moisés, você não vai entrar lá não. Aí Moisés é levado por Deus naquele monte e contempla. Obrigado, Senhor, né? Eu sei quantos erros eu fiz e pratiquei, quantas falhas, mas o Senhor me permitiu ver a terra prometida. E melhor ainda, está me levando para a verdadeira pátria, né? Como é maravilhoso, irmãos, nós estabelecermos esta meta, este alvo, de vivermos nesta expectativa de sermos o instrumento usado nas mãos de Deus. Você que está conosco aqui ou na transmissão, que ainda não fez uma decisão por Cristo, pense nessa questão, não é verdade? Fala, aquele que tem Jesus tem a vida eterna, não é verdade? Então pense nestas verdades da palavra de Deus e desse passo de fé. Não, eu também quero seguir esse Jesus, eu também quero ir com o meu Senhor e Salvador e viva, né? Estabeleça esse alvo. Isso pode ser longo, não é verdade? Veja o meu caso de experiência na música, né? Nem por isso eu vou deixar, né, de lutar, de procurar aperfeiçoar as coisas, porque eu sei a quem eu estarei apresentando, né? É cheiro suave, louvor ao Senhor, não é verdade? Essa deve ser a nossa visão. Não de sermos super santos, pessoas que não têm falhas. Não faça de espécie nenhuma esse alvo. Né, o ano que vem eu vou acertar umas coisas na minha vida. Olha aí, dezembro está chegando, não é verdade? Aí eu começo firme, eu vou separar, eu vou santificar. Irmãos e irmãs, não hajam desta maneira infeliz. Isso não vai dar certo. Senhor, acrescenta-me fé. Eu vou ficar naquela expectativa? Não. O Senhor vai colocar dificuldades e limitações na minha vida, no meu caminhar, para que eu possa adquirir a fé, a confiança na pessoa de Deus, não é verdade? Então, quando nós fazemos parte deste grupo que tem medo, louvado seja Deus, porque nós precisamos e devemos trabalhar com esta questão. A quarta, né? Aqueles que acham que pouco podem fazer para influenciar sua época. Então, havia pouco, né, que Elias realmente poderia fazer? Muito pouco. Essa ousadia que ele chega no rei Acabe, certamente ele estava cheio do Espírito. Qual é a recomendação de Paulo em Efésios? Não vos embriagueis com vinho, mas... então Elias estava cheio do Espírito Santo. Lembra Jesus quando ele chega lá, senta com toda tranquilidade, olha o que estava se passando no templo, começa a tecer um reio e vai olhando, né? Será que subiu indignação na mente de Jesus, no coração? Né? Ele vai tecendo aquele reio, né? De repente, tomba aquelas mesas, esparrama mercadorias caras. Quem se levantou contra Jesus? Ninguém. Ele estava cheio do Espírito Santo. Na condição de homem que ele assumiu, esvaziou de todo o seu poder, deixou de lado, né? Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Certamente ele havia jejuado, havia passado noite de oração e vestiu para que estivesse cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos é dado, mas devido ao nosso livre-arbítrio. Se não investirmos em orações, em aprofundar em conhecimento da palavra de Deus, em desejar ser um instrumento de Deus, usado por Deus,
Nós vamos ficar só no eu, penso, amanhã, o ano que vem, e certamente não vamos dar passos decisivos rumo nessa expectativa. Senhor, eu quero ser usado, para a honra e glória do Senhor. Então, aqueles que falharam, este é um grupo também que certamente vai ser muito influenciado pela vida de Elias. A história de Elias contém um incidente triste que se encontra em 1 Reis 19, mas até mesmo nesta falha encontramos grande ajuda. Então, se os irmãos marquem aí um caneta de papel, este texto, pelo menos, 1 Reis, é o capítulo todo, irmãos. É difícil? Precisa haver investimento. Precisa. Devemos investir. Então, 1 Reis aí, 19, você vai ver as limitações, os erros, as infelicidades de posições que este homem de Deus tomou nesse capítulo. Não vamos olhar lá para crucificar Elias, não. Vamos olhar lá para nos animar a estar cada vez mais nessa expectativa de ser um instrumento usado nas mãos de Deus. Porque isso, irmãos, nos encoraja. Nós vemos que este homem não foi um super-homem, ele não foi um anjo, ele não foi a pessoa de Cristo, que não pecou, não. Nesse capítulo, nós vamos ver a infelicidade de grandes ações negativas da parte de Elias. Então isso deve nos animar e comprova a leitura que nós pegamos por base. Era um homem sujeito, o irmão ali está sujeito, então ele não errou, louvado seja Deus, Se não fosse o capítulo 19 de Reis, realmente concluímos que ele foi sujeito como Cristo, Ele foi sujeito a todos os pecados, e nisso que ele fez, chicotear aquelas pessoas, tombar aquelas mercadorias caras, ele não cometeu pecado. Ninguém pôde o repreender. Você está errado. Não se deve fazer isso. Isso é sagrado. Não ocorreu isso com a pessoa de Cristo. Mas louvado seja o Senhor pelas limitações que Elias cometeu, e também devemos louvar ao Senhor pelas que nós também cometemos, que não somos diferentes de Elias. Mas, irmãos, vamos ficar nessa expectativa, Eu quero, Senhor, ser um instrumento usado em tuas mãos, Como disse Isaías, ele ouve lá, aquela conversa, puxa vida, quanta coisa para fazer, mas a quem nós vamos mandar fazer essas coisas? Ele levanta, Senhor, eis-me aqui, manda eu. Isaías agiu desta maneira, que está também no contexto. E ele estava o quê? Na expectativa de ser usado por Deus. E quem conhece a biografia de Isaías, que homem de Deus, cheio de falhas, limitações, Paulo foi um dos maiores evangelistas existentes na face da terra. E se você ler o capítulo 7 de Romanos, mas esse aqui era Paulo, Tem certeza que ele próprio estava dizendo aquelas palavras e mandou alguém registrar, não é verdade? Eu quero fazer o bem, não consigo, eu só faço as coisas erradas, Está lá no capítulo 7 de Romanos, Que bênção nós temos esses escritos. Então, se Cristo não voltar até no próximo domingo, nós certamente vamos dar continuidade nesse estudo, nessa série de lições, nessa expectativa de sermos instrumento nas mãos de Deus. Vamos? Amém. Pai, é muito bom nesta manhã nós estarmos na sua presença, estudarmos livremente a sua santa e bendita palavra. Ó Deus, obrigado pelas ricas lições que cada frase, versículo, palavra e textos e contextos nos ensinam com a sabedoria que vem de Ti. É motivo de agradecermos, te louvarmos, ó Deus. E se realmente o Senhor nos conceder, possamos estar com os nossos corações desejosos de retomarmos essas lições, estudarmos a cada dia, Senhor, durante a semana, e principalmente, ó Pai, dá-nos esta visão, esse desafio de estar nessa expectativa de sermos usados por Ti. Concede-nos, Senhor, mais desta graça, é a nossa oração em nome